os dias, sobre todos os pontos de vista, vamos cada vez melhor. Eu sou a Viviane Machado, do canal Vivi em Portugal. Estou aqui hoje para trazer mais conteúdo, espero que seja de grande valia nessa busca pelo conhecimento. E hoje o vídeo vai ser, que digamos, uma continuidade do vídeo anterior, ou seja, hoje é hoje é sexta, tô gravando para vocês na quinta. Hoje é sexta-feira, dia 28 de abril, que tá indo ao ar, na verdade hoje é 27, mas 28 de abril. E ele é a continuação do vídeo que eu coloquei para vocês no dia 25 de abril, que foi o dia de terça-feira, que eu falei sobre a matrícula dos filhos na escola e dei uma pincelada, já começando esse tema aí que repercutiu bastante. O vídeo teve bastante visualização e eu consegui perceber através da quantidade de e-mail, da enxurrada de e-mails que vocês me enviaram pedindo documentação, tirando dúvida no meu Instagram. Não me segue no Instagram? Vou deixar aqui na telinha, @Vivi em Portugal. Me segue lá que eu tento postar stories todo dia pra vocês nessa vida agitada de 3 filhos aqui em Portugal. E com isso eu percebi que é um tema aí que vocês têm muita dúvida, querem muito saber. Claro que interessa, a gente tá falando do financeiro, a gente tá falando de dinheiro. E quando a gente fala de dinheiro em euro, aí é que a gente não pode bobear. Que é sobre o escalão, sobre o abono de família. Eu tenho 3 vídeos, se eu não me engano, já aqui no canal, mas eu vou tentar trazer esse vídeo para vocês aqui o mais completo possível e depois vocês só voltam aí nos outros vídeos para pegar o passo a passo de como preencher os formulários, que eu tenho um passo a passo, então essa questão do passo a passo eu não vou fazer por aqui. Então fica comigo no vídeo até o final e vamos que vamos! Então vamos lá, vamos ao que interessa, vamos ao conteúdo, que eu gosto muito de estar aqui podendo ajudar de alguma maneira vocês por essa situação que eu também passei. Eu gosto sempre de trazer aqui no meu canal a minha experiência, tudo que eu passei para tentar somar, para tentar agregar aí vocês, tá certo? Lembrando do meu curso Vida em Portugal, passo a passo, totalmente online, só precisa de um telefone celular e mais nada, maravilhoso, mais de 28 aulas. Gente, muito bom, entreguei tudo para vocês lá, forneço documentação, tudo que você precisa saber para fazer uma imigração segura, para vir aqui para Portugal da maneira correta, tá certo? Então o investimento aí que vale a pena. Vou deixar o link para vocês aqui em cima, dá uma olhadinha, porque realmente, gente, investimento no nosso conhecimento nunca é demais, tá certo? Então vamos lá, vamos começar aí com uma questão que eu vi muita gente um pouco perdida quando eu falo para vocês darem entrada no pedido aí do abono de família e do NIS da criança, caso a criança ainda não tenha o NIS. Caso a criança já tenha o número do NIS, que é o número da Segurança Social, não tem problema nenhum, você só vai precisar de um formulário, do abono de família. Se a criança não tem o NIS, você vai anexar os 2 formulários que eu disponibilizo para você. Tanto no meu e-mail, quanto no meu WhatsApp, a maneira que você achar correta, eu deixo sempre aí na descrição do vídeo. No vídeo anterior aí, da matrícula na escola, eu também coloco aí na telinha o meu e-mail, então assim, bem tranquilo, tá certo? E eu coloco pra vocês a maneira com que eu fiz, que foi na época uma dica também que um conhecido meu me deu aqui pra fazer a solicitação do abono de família e do NIS pelo envelope. O que é isso, Viviane, envelope? Porque você pode agendar na Segurança Social, você pode fazer o pedido online pela Segurança Social direta, mas a minha experiência, que graças a Deus deu certo na época, foi solicitar pelo envelope. Você chegando na Segurança Social, em qualquer loja da Segurança Social, você pode perguntar ao guarda quando você entra na loja, você pergunta onde é que fica o envelope para eu fazer solicitação. E ele vai lhe mostrar um baúzinho, uma caixa de madeira, e em cima fica esses envelopes, que tem até uma folha carbono com os dados do requerente, número da Segurança Social. E naquele envelope ali, que é um envelope até pequeno, é uma metade de uma folha A4, para vocês terem noção. Então você tem que dobrar bem toda a documentação, que eu já vou falar para vocês que vocês vão colocar dentro desse envelope para poder caber tudo, que ele é bem apertadinho. Vai tirar o velcro, vai lacrar ele, vai preencher, vai destacar aquela parte de carbono para ficar com você, ele é numerado, que é a sua garantia, e vai colocar esse envelope dentro do baú. Então você não vai precisar agendar atendimento na Segurança Social, basta apenas você ir lá, você já pode levar tudo que eu vou te falar aqui, os documentos todos direitinho. E aí quando chegar lá, você já pega o envelope, já senta lá na cadeira mesmo, já coloca tudo que eu tô falando, preenche ali com seus dados e já coloca o envelope ali no baú mesmo na hora. Ah não, Vivi, eu sou enrolada, não me sinto à vontade. Você pode ir lá, pegar o envelope, levar o envelope para sua casa,
colocar tudo lá dentro com calma, preencher em casa com calma, vem rever esse vídeo 10 vezes para ver se não esqueceu nada e depois você vai até a Segurança Social e coloca lá no baú. Parece até uma urna de antigamente, quando a gente votava. Quem é das antigas aí ainda pegou o voto quando ele não era eletrônico, né? Era naquele papel e você colocava ali dentro daquela urna. Então, assim, gente, isso aí é o de menos. O importante a minha dica é, faça pelo envelope, tá certo? Não faça por nenhuma dessas outras maneiras que eu coloquei pra você aqui ainda há pouco, tá? Agora, minha voz até falhou um pouquinho, vamos começar a falar da documentação, tá certo? Então vamos lá, gente, eu vou falar pra vocês o que eu anexei dentro do envelope. Eu pedi o número da identificação do menor junto com a solicitação do escalão, né? Que a Segurança Social vai ver quais são os seus rendimentos e do seu agregado familiar. Para quem não sabe o que é agregado familiar, lá nesse formulário do abono de família você vai ter que colocar, são todas as pessoas que moram com você na mesma casa. Então, digamos que é você, o seu esposo, exemplo, e 2 filhos. Você vai colocar todo mundo lá no agregado familiar, tá certo? E aí vai ter lá uma parte aí desse formulário que você vai colocar qual é o salário, né, de cada membro do agregado familiar. É claro que criança menor de idade não trabalha, não tem valor de salário, mas você deve incluir aí no seu agregado familiar, tá certo? Então, se você vai pedir os dois, vão ser esses 2 formulários. Eu coloquei na época, você tem que ter, gente, pelo menos a manifestação de interesse já dado entrada. Eu já tinha dado entrada na minha manifestação de interesse. Eu fiz a minha manifestação de interesse, para quem me segue há mais tempo aí sabe que eu abri atividade. Para poder fazer a manifestação de interesse, eu tenho um vídeo maravilhoso que eu tenho todo passo a passo como fazer a manifestação de interesse. Então, se você ainda não fez, não tem como solicitar, tá certo? O escalão, o abono de família. Então, para tudo, faz aí a manifestação de interesse. Vou deixar o link do vídeo aqui para facilitar você. Então, eu coloquei a cópia da manifestação de interesse. Ah, Viviane, mas como você tirou cópia? Eu tirei um print da tela do meu telemóvel e depois eu editei. Fiz como se fosse tirei as bordas, né, cortei e fiz um arquivo em PDF para ficar uma coisa mais apresentável. Lá constava o meu nome e o número da minha manifestação de interesse, a data, e ela não tinha sido feita ainda pelo CEF, né? Pra quem me segue. Posso continuar, Cacau? Posso? Muito obrigada. Minha cachorra resolveu latir no meio do vídeo, peço desculpa, participação especial. Mas eu não tinha ainda sido aceita a minha manifestação de interesse. Para quem sabe, aí depois eu cancelei ela. Enfim, uma longa etapa aí nesses 2 anos, muita experiência aqui em Portugal. Mas eu coloquei na época o print, né, a cópia da minha manifestação de interesse, a minha identificação, que na época era o meu passaporte, a identificação do menor, dica, quem tem mais de um filho vai pedir mais de um formulário para cada filho. O que eu aconselho? Não coloca no mesmo envelope, tá certo? Um envelope para cada filho, porque eu fiz a burrada de colocar no envelope dos meus 3 filhos e só foi julgada aí de um, e depois eu tive que fazer dos outros 2 separado, e assim eu consegui o deferimento aí do abono dos meus 3 filhos, tá certo? Então, você vai colocar o seu passaporte, o passaporte do seu filho, o atestado de morada, né, que nada mais é do que o comprovante de residência. Na época eu peguei na junta da freguesia, porque eu não tinha nenhuma conta ainda no meu nome, então eu coloquei também o atestado de morada, o passaporte do responsável do menor, eu já falei para vocês, mas o que eu coloquei? Coloquei a declaração de desempregada do IFP, tá? Para quem não sabe, o IFP é um órgão do governo que você se cadastra para conseguir emprego aqui em Portugal. Como na época eu estava desempregada, eu peguei uma declaração que pega no próprio site. Depois que você se cadastra do IFP, você tem acesso. Tem um vídeo maravilhoso, gente, como se cadastrar no IFP. Vou deixar aqui também para facilitar a vida de vocês. Então, assim, se cadastra no IFP, se você não estiver trabalhando, pega a declaração de desempregado, que aí você comprova ali que você não tem nenhuma renda. Digamos que seu esposo trabalha, anexe também o documento aí do seu esposo, anexa o comprovante de rendimento dele. No meu caso, eu sou mãe solo, então não tem nada do pai para anexar, né, já que eu sou divorciada. Eu anexei também o termo de guarda, eu tenho a guarda das crianças, né,
eu tirei uma cópia e anexei também o termo de guarda, tá certo? Muito importante para você poder ali ter o comprovativo que você não recebe nenhum valor, ou se você receber algum valor a nível de pensão, a Segurança Social saber quanto é esse valor para depois poder ver qual é o abono que você vai se encaixar, a sua família vai se encaixar e ver qual é o escalão aí que a sua família vai ficar. Lembrando que o escalão 1 é o escalão que você recebe o maior valor, mas não tem só ele, tem o 1, o 2, o 3, o 4 e até o 5, se eu não me engano, já diminui o valor que você paga da alimentação na escola e dependendo de cada câmara, dependendo de cada cidade, lembrando que câmara aqui é a nossa prefeitura do Rio, do Brasil, né, inteiro, a gente fala prefeitura, porque eu sou carioca, sou do Rio de Janeiro. Lembrando aí que cada localidade age de uma maneira. Para vocês terem ideia, aqui na cidade onde eu moro, dependendo do escalão, você tem direito a um kit escolar no mês de agosto, né, de renovação aí da matrícula, já que o ano escolar inicia em setembro, ou você tem direito a alguns livros também que a Câmara dá. Enfim, dependendo do escalão aí, você vai tendo algumas coisas que você tem direito aí de ajuda, tá certo? Então é muito importante você fazer essa solicitação e com os documentos todos direitinho, dessa maneira que eu dou a dica para vocês. Eu já tive vários feedbacks positivos de pessoas que fizeram da mesma maneira que eu e que também conseguiram. Eu já tive feedback de algumas pessoas que fizeram de outras maneiras ou que nem conseguiram dar entrada, que o funcionário se nega, diz que só com o título de residência que consegue. Então fica aí a dica para vocês, lembrando sempre que eu tô aqui para somar, eu sempre tô aqui para ajudar. Então eu passo sempre para vocês a minha experiência para poder ajudar vocês, para poder somar, para vocês também terem sucesso. Eu costumo sempre falar nos meus vídeos aqui que o não a gente já tem. Então eu parto sempre do princípio que a gente tente. Se a gente não conseguir, ok, mas pelo menos a gente vai estar com aquele sentimento, com aquele acalento aqui que a gente tentou. Então eu acho que a gente tem sempre que tentar. Se a gente não conseguir, ok, paciência, mas pelo menos a gente tentou. Eu acho que eu consegui passar para vocês aqui todas as dicas mais importantes, como foi da maneira que eu consegui, para tentar ajudar, como eu estou falando para vocês ainda mais. Lembrando que todo ano a gente tem que refazer, todo mês de outubro, eles fazem a verificação aí para poder ver se o escalão continua o mesmo, porque ele tanto pode subir quanto pode descer. A pessoa que está desempregada pode conseguir emprego, o marido que está empregado pode ficar desempregado. Então, no mês de outubro, eles fazem toda uma reformulação para poder verificar se ainda continua aí as mesmas questões que são solicitadas aí para poder definir qual é o escalão aí da sua família, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.